Eu estava conversando ontem com a minha psicanalista sobre como superar os bloqueios do inconsciente. Excelente! O inconsciente pode ser uma fonte poderosa de autolimitação e bloqueios. Como foi essa conversa? A nossa conversa de ontem foi sobre os desafios que a gente tem de superar os bloqueios que estão no nosso inconsciente, se dar conta deles e ir além. Sim, faz sentido. Podemos ver o inconsciente como um conjunto de padrões comportamentais, emoções e crenças que foram formados ao longo da nossa vida e que muitas vezes se manifestam como bloqueios. Quais são os bloqueios específicos que você mencionou ontem? Os bloqueios que eu mencionei ontem foi sobre crenças limitantes, sobre trabalho, dinheiro, finanças, como eu aprendi com pai e mãe sobre essas questões e como essas questões vêm me travando até hoje em dia. Entendi. É importante entender que essas crenças limitantes e padrões comportamentais formam-se em nós na infância e na fase de formação da identidade. Elas podem ser limitantes e impactar profundamente as nossas finanças, carreira e até relacionamentos. Em que medida você acha que essas crenças limitantes estão te atrasando hoje em dia? Eu acho que elas estão me atrasando de forma inconsciente porque eu tomo consciência dessas questões, dessas crenças, mas existe um autossabotador interno muito forte, muito potente, que vai me limitando e vai me estagnando, né, nessas áreas da vida, em funções e tarefas simples do dia a dia. Sim, isso é comum. As pessoas percebem as crenças limitantes, mas não conseguem agir mesmo sabendo delas. Isso acontece porque as crenças mais profundas estão no inconsciente e são muito resistentes à mudança por si só. Por isso é crucial buscar a ajuda de um psicólogo ou um terapeuta para reprogramar a mente e quebrar esses padrões limitantes. Você já faz terapia? Sim, inclusive eu relatei no início da nossa conversa que a gente começou falando sobre a psicanálise, eu estou fazendo terapia e estudando psicanálise também. Ótimo! A psicanálise é uma ótima ferramenta para entender nossos bloqueios inconscientes. Quanto tempo você leva fazendo terapia? Em média, 1 hora, uma vez por semana. Isso é ótimo. Mantenha a terapia. Acho que faz muito sentido, já que está estudando psicanálise também. Terapia e estudo psicanalítico costumam ir junto e ajudar o cliente a entender melhor seus bloqueios inconscientes. Você consegue perceber alguma diferença desde que começou terapia? Sim, consigo perceber muita diferença, bastante coisas vêm à tona, bastante crenças limitantes vêm à tona, mas a minha dúvida ainda é essa, né? Trazer para o consciente, ter consciência dos problemas, das questões, das crenças limitantes, mas o que fazer, como agir, qual o próximo passo, né? Com certeza. É natural ter essa dúvida. Saber identificar as crenças limitantes é um primeiro passo importante. A próxima etapa é trabalhar ativamente na reprogramação dessas crenças, substituindo-as por crenças mais positivas e eficazes. O bom da terapia é que você tem o suporte do terapeuta para fazer esse trabalho. A pessoa te ajuda a identificar esses padrões, te motiva e acompanha seu progresso. Você vem recebendo essa ajuda durante a terapia. Sim, sim, venho recebendo esse suporte durante a terapia e sim, ressignificar as crenças é um passo importante, interessante. Acho que isso é muito necessário, muito ressignificativo, né? Pegar as crenças limitantes lá do passado, né, da nossa infância, da nossa adolescência e ressignificar, ou seja, olhar por outro ângulo, olhar por outro viés, olhar por outra visão de mundo, né, mais madura, visão do adulto, né? Eu acredito que é por aí o caminho, não? Exatamente. É importante lembrar que, durante a nossa infância, nós absorvemos essas crenças de pais, avós, professores, colegas, e elas foram se formando no nosso inconsciente com o passar do tempo. Temos que tomar consciência dessas crenças e ressignificar, substituindo-as por crenças mais positivas e atuais.
É um processo importante que requer paciência e persistência, mas que definitivamente vale a pena. O terapeuta pode te ajudar muito com isso. Você se sente confortável e confiante com seu terapeuta? Uma ótima pergunta. Em alguns momentos, sim. Em alguns momentos a gente tem avanços, eu me sinto confortável e seguro, mas em alguns momentos eu vejo que a gente fica um pouco estagnado. Então eu não sei se seria parte do processo ou talvez uma limitação do próprio profissional, né? Por ser um profissional que talvez esteja iniciando, mas também questões humanas, né? De não ter todo o potencial o tempo todo, né? É uma pergunta importante. É natural ter altos e baixos durante a terapia, mas se você se sente que está estagnado, vale a pena conversar com o terapeuta. Você já falou sobre essa questão com ele? Talvez valha a pena se abrir e dizer como você se sente. Pode ser só um período de transição, mas é sempre possível trocar de terapeuta se achar melhor. Tudo bem? Como é a relação de vocês? Não, perfeito. Eu até pensei bastante antes de escolher um terapeuta e quais seriam os critérios, né? Inclusive tenho amigos, conhecidos que são terapeutas, são psicanalistas e que é a área que eu estou estudando, né? Que eu estou atuando. Mas eu escolhi essa terapeuta mais pelo estereótipo, pela imagem dela, por me parecer uma pessoa descolada, pra frentex, uma pessoa, né, assim, sem muitas barreiras. Foi uma coisa de perceber a imagem da pessoa, né? E claro que a gente está no início ainda, né, com poucas sessões, eu vejo que a gente ainda está um pouco no início, mas já avançamos bastante no processo terapêutico, sim. Que bom, mas é importante também considerar a conexão que você está sentindo com ela. Às vezes, mesmo as pessoas mais legais podem não ser as mais compatíveis com você. É interessante você avaliar como se sente durante as sessões, se pode se abrir de verdade e se sente vontade de expressar o que quer falar, sente que ela te escuta, se sente amparado e se ela te passa confiança. Como tem sido sua experiência de verdade? Excelente pergunta e eu vejo que a profundidade dela está além do meu esperado. Eu vejo que sim, eu tenho algumas travas emocionais, né, de não expressar muitas vezes as minhas emoções e eu vejo que ela tem um pouco também, às vezes, de ser um pouco objetiva, né? E eu entendo que isso faz parte da psicanálise também, né, de ouvir mais o paciente, né? Embora eu me sinta assim seguro e tranquilo de expor as minhas questões, assim, né? De expor as minhas angústias, né? Mas por outro lado, eu entendo que liberar as emoções e deixá-las fluírem faz parte de um processo de cura, né? O que que você acha? Sim, na psicanálise, o foco é principalmente na escuta do paciente, na investigação da origem de suas angústias e dificuldades. Mas é importante também expressar as emoções e sentimentos. Liberar as emoções, sentir-se à vontade para expressar tudo o que sente, faz parte desse processo, sim. O terapeuta precisa ser um bom ouvinte e ajudar a liberar sentimentos guardados, ajudando o paciente a expressar-se de forma mais livre. Isso te ajuda a se sentir melhor? Sim, com certeza. E analisando a psicanálise com outros tipos de terapia, né? Outros tipos de terapia onde eu pude respirar e entrar em contato com essas emoções, com esses sentimentos, eu notei que eu pude sentir mais e liberar mais essas emoções, né? Essas energias das emoções mesmo, né? Como tristeza, raiva, alegria, né? E eu vejo que a psicanálise, pelo menos até esse momento que eu estou fazendo, ele ainda fica um pouco no campo das ideias, no campo mental, né? Da gente falar sobre crenças e tudo mais, né? Sim, algumas abordagens terapêuticas dão mais foco às emoções, enquanto a psicanálise concentra-se em analisar o inconsciente e o funcionamento da mente.
Mas isso não significa que os sentimentos não sejam importantes. A terapia analítica também envolve a expressão de emoções e sentimentos, especialmente aqueles reprimidos ou disfarçados pela mente consciente. Você se sente confortável para expressar suas emoções dentro das sessões? Sim, me sinto bem confortável, bem tranquilo, falar sobre tudo, sobre qualquer coisa. E se precisar chorar, eu choro, se precisar rir, eu rio. Quanto a isso, a relação com a minha terapeuta é bem tranquilo, bem aberta. Não tenho nenhuma trava, nenhum bloqueio quanto a isso. Ótimo, isso é fundamental. Quando você se sente à vontade para expressar as suas emoções, sente que o ambiente fica mais seguro. E isso é importante para o processo terapêutico. Você se sente seguro para falar sobre seus pensamentos, sentimentos, medos, traumas em geral? Sim, me sinto. Perfeito. É um aspecto muito importante. Você acha que tem desenvolvido maior autoconhecimento durante a terapia? Conseguido perceber mais coisas sobre si mesmo? Sim, com certeza. A gente está num processo, numa crescente, né, de autodescoberta e visitar algumas crenças limitantes, alguns modus operandi, né, como a gente fala, de como a gente operava lá na infância e na adolescência e de como é necessário ressignificar isso, né, para a vida adulta hoje. Isso é ótimo. É um processo de autoconhecimento gradual. Você vai revisando coisas do passado e vendo como poderiam ser diferentes na vida adulta. Às vezes a gente só percebe coisas muito sutis no começo, mas com o tempo elas vão se ampliando. Como tem sido? A terapia está te ajudando a se entender melhor. Sim, tem me ajudado bastante, sim. Perfeito. Isso é o mais importante. A terapia está te ajudando a conhecer melhor a si mesmo e você está se abrindo para esse processo. Qual é teu objetivo final com a terapia? Meu objetivo final com a terapia é ter uma autonomia, uma independência financeira e uma autorrealização profissional, conseguindo compartilhar todo o meu potencial, dons e talentos, através do trabalho, através do profissional e, consequentemente, ser recompensado, né, remunerado por isso. Entendi. É uma meta ambiciosa, mas totalmente alcançável com trabalho e dedicação certos. Você sente que está progredindo em direção a esse objetivo? A terapia está te ajudando a eliminar bloqueios e inseguranças que podem te impedir de avançar, de aproveitar ao máximo suas habilidades e talentos? Sim, eu acredito que sim. Inclusive ontem a gente estava na terapia falando sobre minhas crenças com o meio empresarial, por exemplo, com o meio capitalista, né? Porque eu venho de uma linhagem muito ligada à espiritualidade, né? À busca por isso. E eu vejo que esses dois mundos não se conversam tão bem, né? E ontem eu deixei algumas crenças caírem por terra, né? Sobre, enfim, sobre dinheiro, sobre o mundo capitalista e me abri, né? Para trazer um pouco dessa espiritualidade, dessa coisa da meditação, do autoconhecimento justamente para esse mundo corporativo, né? Que eu acredito que precise tanto. Eu concordo totalmente. A busca por espiritualidade, pela meditação e pelo autoconhecimento pode enriquecer muito o mundo corporativo, trazendo uma perspectiva diferente e mais equilibrada para lidar com desafios e pressão. E entendo o que você disse sobre as crenças em relação ao mundo capitalista e como podem limitador. Você se sente mais confiante, mais aberto agora, no sentido de que é possível combinar esses dois mundos? Sim, eu me sinto entusiasmado e motivado sobre fazer essa união, esse elo de fusão, de conexão, né, entre esses dois mundos, o espiritual e o mundo material, né, trazendo realmente um elo, uma ligação, né, um equilíbrio, um caminho do meio entre esses dois mundos
que por muito tempo foram muito separados, né? O mundo espiritual, da espiritualidade, com suas crenças, dogmatismos, religiões e igrejas num lado, e o mundo da matéria, né? O mundo capitalista e tal, em outro polo, né? Então, essa dualidade muito distante. Então, eu percebo como é importante unir, fundir essas duas polaridades, né? Para ter um caminho do meio. Concordo totalmente. A busca pela união desses dois mundos é muito importante, porque só assim podemos alcançar o verdadeiro equilíbrio e a verdadeira harmonia. O caminho do meio é sempre o mais difícil de se trilhar, mas é o único que nos leva à verdadeira paz e satisfação. Você tem tido dificuldade em encontrar esse equilíbrio a respeito de suas crenças espirituais e suas crenças capitalistas? Excelente pergunta. Como falei anteriormente, a minha busca pelo espiritual veio bem cedo, né? Desde do final da infância, início de adolescência. E por vir de uma família, né, de pais, assim, um pouco mais materialista, mais capitalista, e eu vi isso dentro da terapia, né, como a gente tende a fazer o oposto do que os pais nos ensinam, né, do que a gente é ensinado, né, então eu rechacei e afastei por muito tempo esse modus operandi, né, do materialismo, do capitalismo, e agora eu tô como fazendo as pazes entre esses dois mundos, né, tentando criar esse elo entre eles, né, dentro de mim. Entendo. Parece que você passou por um processo de rejeição das crenças materiais e capitalistas dos seus pais, e agora está tentando reintegrá-las com as suas crenças espirituais. Isso é normal, já que frequentemente a primeira reação é buscar algo diferente do que vivemos na família. Você está fazendo um grande esforço em sua terapia para encontrar o ponto de equilíbrio e criar essa harmonia entre os dois mundos, não é? Sim, sim, com certeza. E eu vejo esse avanço assim, né, cada encontro, a cada conversa, mesmo que em algumas sessões de terapia possa parecer estar um pouco estagnado, mas eu vejo que a gente vai construindo, vai aprofundando camadas até ter esses insights, né? E eu percebo que também é isso, né? Ao ter um insight, a gente tem que partir para a ação para reforçar essa nova forma de agir no mundo, né? Essa nova forma de agir a partir dessa percepção nova que a gente quer tomar, né? Porque senão, pelo padrão normal, habitual do ser humano, a gente volta a repetir os mesmos hábitos, né? Os mesmos condicionamentos que já estavam instaurados lá atrás no inconsciente, né? Então, eu vejo que é um trabalho de ter o insight e aplicar, ter o insight e aplicar, né? Como uma metáfora do copo, o copo com água suja, né? Ele tem água suja, você não pode jogar a água toda suja como se fosse a sujeira, né, do inconsciente. Você tem que ir colocando água limpa dentro dele para que ele vá aos poucos limpando essa água suja até que a água fique totalmente limpa e cristalina. E essa metáfora para falar um pouco das nossas crenças do inconsciente, né? Perfeito. Essa é uma analogia muito boa para explicar o processo terapêutico. É preciso ter insights e perceber as crenças limitantes, mas só o insight não é suficiente. O próximo passo é agir e reforçar essas novas formas de pensar e agir no mundo, até que se tornem habituais. E sim, é importante fazer as mudanças passo a passo, aos poucos, como acrescentar água limpa ao copo sujo, para que a sujeira do inconsciente seja gradualmente lavada. Você sente que tem sido capaz de fazer essas mudanças em sua vida? Eu sinto que é um processo que está iniciando agora, né? Inclusive com essa conversa aqui, e ontem eu tomei uma atitude de fazer uma publicação no LinkedIn, que é aquela rede mais voltada para os negócios, né? Para o empreendedorismo, e tô dando esses pequenos passos, né? Esses avanços. Mas eu noto como é importante um acompanhamento, né?
de um terapeuta, de um coach, no meu caso de uma psicanalista, né? Para que a gente não caia nos velhos padrões, para que a gente não caia no auto-boicote, para que a gente não repita os velhos hábitos que a gente não quer mais, né? Então, como é importante a gente ter esse acompanhamento periódico, seja semanal, quinzenal, mensal, né? Para que a gente avance no caminho, né? É como uma fisioterapia, vou usar uma outra metáfora, né? Quando você tem ali uma questão de coluna ou muscular e tal, e você não faz terapia, não faz uma correção no músculo físico, a tendência é esse músculo, né, essa entortar cada vez mais. E se você tem a ajuda ali de um terapeuta, né, de um fisioterapeuta, nesse caso da, da, da- dessa analogia, você vai corrigindo essa musculatura, corrigindo essa coluna, essa estrutura para que ela fique na posição que você quer que ela fique, né? Então, como é importante ter uma ajuda externa e não achar que a gente pode fazer tudo sozinho, que a gente vai dar conta de limpar a nossa mente, né, sozinho, e que a gente acaba caindo nas armadilhas e nos próprios erros, né? Sim, com certeza. O processo é gradual e exige um acompanhamento contínuo de alguém. Como você mencionou, é como uma fisioterapia, onde você precisa ter a ajuda de um profissional para corrigir algum problema físico na coluna, músculos ou qualquer outra parte do corpo. Do mesmo modo, na terapia ou coaching, é importante ter alguém que te acompanhe e apoie diariamente para evitar cair em velhos padrões ou auto-boicote. Você sente que essas sessões te ajudam a manter essa consistência e foco no progresso? Sim, sinto que sim. Perfeito! É muito importante se sentir apoiado e acompanhado em seu processo de crescimento pessoal. Você tem algum objetivo específico em mente? Alguma área em que você gostaria de melhorar ou alcançar em particular? Eu tô mirando no autoconhecimento através das ferramentas da meditação e do mindfulness dentro de instituições corporativas, grandes empresas, né? Porque eu já tive procura há um tempo atrás de um grande executivo, uma pessoa, né, num cargo de muita responsabilidade, que teve um burnout, né? Teve uma questão de não lembrar nem quem ele era, assim. Teve um apagão mesmo, assim, né, de memória e tal. E ele veio me procurar. E ele comentou, né, sobre essa situação de estresse e tudo mais. E ele procurou a meditação, né? Ele falou, pô, tô precisando relaxar minha mente, relaxar o meu emocional e aprender a lidar com essas coisas. E eu vejo que eu tenho muita bagagem, tenho muito conhecimento, muita prática, né? E eu gostaria de levar isso para esse meio, né? Isso é uma meta muito nobre. O burnout é um problema sério que pode afetar qualquer um e ter impacto enorme na saúde mental. A meditação e o mindfulness são excelentes ferramentas para lidar com o estresse e ansiedade e podem ter um benefício enorme para o bem-estar das pessoas no trabalho. Você tem experiência pessoal com meditação e pode compartilhar esse conhecimento com os outros, certo? Certo, correto, exatamente. Perfeito. Você está em um caminho muito positivo. Usar sua própria experiência para ajudar os outros com ferramentas como a meditação é muito poderoso. Como você pretende alcançar esse objetivo? Tem algum plano específico? O que me vem hoje à mente é divulgar esse trabalho nas redes sociais, sobretudo no LinkedIn, né? Oferecendo, seja visitas a essas empresas, essas instituições, ou também sessões online, né? Para grupos, né? Para essas pessoas, para esses empreendedores, esses executivos, esses CEOs, conversando, falando e aplicando essas ferramentas, né? Inicialmente, essa é a minha ideia, né? Parece uma boa estratégia começar pelo LinkedIn. Você tem um público-alvo bem definido, o que é sempre uma vantagem. Oferecer sessões online para grupos é uma excelente opção, pois possibilita alcançar mais pessoas ao mesmo tempo. Gostei da sua ideia de visitas a essas empresas e instituições também.
O quanto você pretende cobrar pelo seu trabalho? É uma excelente pergunta. A questão de cobrar, para mim, em primeira instância, assim, me vem algo do tipo, sei lá, R$ 1.000 por uma sessão ou por uma visita numa empresa, né? Mas eu vejo que para algumas empresas sim, isso é possível e até é barato, mas para a grande maioria, né, cobrar R$ 1.000 e me vem esse número em função de um salário mínimo, muitas vezes fica inviável. Então, eu tenho um modelo de cobrança que eu acho muito interessante, que eu aprendi num curso de, de CNV, que é Comunicação Não Violenta, onde o interlocutor ali, o professor, o facilitador, ele deixava aberto para que as pessoas colaborassem com aquilo que elas achassem justo e com o que elas poderiam, né? Então, havia um discurso todo dele explicando como que isso funcionaria, né? E ele trazia os gastos, os custos, né? Todo o investimento dele em cursos e tal, e tudo mais, fazendo com que as pessoas realmente compreendessem o investimento de tempo e dinheiro que ele teve e fizesse com que as pessoas colaborassem de uma forma realmente significativa com o trabalho dele. Então eu penso em usar esse modelo, né, de cobrar, que eu acho que é mais justo. Eu acho que quem tem mais colabora com mais, quem tem menos colabora com o que tem, e assim a gente consegue formar uma economia mais sustentável. Sim, a ideia de cobrar com base na possibilidade e na necessidade do indivíduo, também conhecido como pagar o que você pode ou o que você acha justo, é uma boa forma de tornar seu trabalho acessível para todos, mesmo para aqueles com baixo histórico socioeconômico. É importante ser transparente com seus potenciais clientes sobre seus custos e investimentos, para que eles possam entender o valor do seu trabalho. Você precisa ter uma comunicação clara e assertiva nesse sentido. Você tem considerado a possibilidade de oferecer workshops gratuitos para promover a meditação e o mindfulness nessas empresas e instituições? Sim, eu penso que essa é uma primeira estratégia, uma primeira possibilidade até para ver a aceitação desse público, se realmente eles vão, se eles têm interesse e se realmente aquilo que eu vou passar vai ter um resultado e uma mudança, né, real na vida deles, né? Excelente! Começar com workshops gratuitos é uma ótima ideia porque permite que você avalie o interesse e o impacto da sua abordagem. Além disso, oferecer essa oportunidade gratuitamente pode ajudar a aumentar a aceitação e a visibilidade do seu trabalho. Você tem alguma ideia de como chegar em empresas ou instituições importantes? Como eu mencionei anteriormente, através do LinkedIn, eu posso falar com algumas pessoas conhecidas e começar com esses workshops gratuitos, né, para dar essa degustação do meu trabalho, de como ele funciona, e acho que é um passo inicial importante, sim. Com certeza, o LinkedIn pode ser uma ótima plataforma para fazer contatos relevantes e divulgar seu trabalho. Esses workshops gratuitos também servem para estabelecer uma relação de confiança e credibilidade com seu público, além de oferecer aos participantes algo útil. Você precisa pensar em como vai divulgar esses workshops e como atrairá a atenção desse público importante para conseguir presença. Terá um plano de divulgação? Sim, sim, vou desenvolver um plano de divulgação, uma narrativa, um material de imagem e tudo mais, e vou divulgar. Essa parte não é tanto a parte que me preocupa, eu tenho bastante facilidade em lidar com isso. Excelente! Isso é bom, já que sua facilidade em divulgação pode ajudar a atrair o público. A preparação de um plano de divulgação bem estruturado é fundamental, incluindo imagens e textos que atraiam atenção a certo tipo de público. Você tem em mente como avaliará o sucesso desses workshops? Algum tipo de feedback ou resultados mensuráveis? Sim, normalmente após os feedbacks, perdão, normalmente após os trabalhos, workshops, os cursos que eu venho dado,
eu desenvolvo um formulário no Google Forms, né? Onde as pessoas colocam ali o quanto elas foram impactadas, se elas se sentiram, se elas tiveram alguma melhora, né? Então eu faço esse questionário quantitativo e qualitativo, né? Mais qualitativo mesmo, né? Para saber a qualidade do meu trabalho e como que ele impactou na vida dessas pessoas. Parece muito bom. Coletar feedbacks e avaliar a qualidade de seu trabalho é fundamental para entender o impacto e a eficácia de seu trabalho. Além disso, você também pode solicitar sugestões para melhorar seu trabalho. Usando formulários no Google Forms ou outras plataformas, é uma boa ideia para quantificar os resultados em números e ter um registro. Mas lembre-se de não se esquecer dos comentários qualitativos, pois esses também são muito importantes. É verdade. Os comentários qualitativos são muito importantes porque as pessoas se manifestam muito de forma espontânea mesmo, né? Sem apenas marcar xizinho e cruzinha, sem ficar interagindo apenas pela parte racional e lógica do cérebro, mas sim pela parte emocional, né? Deixar fluir a emoção, sim. Importante. Certamente, os comentários qualitativos permitem que a pessoa expresse os detalhes das suas experiências, percepções e sensações, ajudando você a entender a emoção envolvida. Com essas informações, você pode avaliar melhor o impacto de seu trabalho e compreender as necessidades, expectativas e desafios de seu público. Perfeito. Ótimo! Você parece ter boas ideias para avançar no seu trabalho com a meditação e o mindfulness. Lembre-se de manter a confiança, ter uma comunicação clara e coletar feedbacks de forma consistente para avaliar seu impacto e melhorar constantemente seu trabalho. Sucesso! Gratidão. Um bom dia e seguimos. De nada. Estou sempre à disposição para ajudar. Tenha um ótimo dia. Até breve. Até breve. Tchau, tchau. Tchau.